Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Gustavo e para iniciar as atividades dessa noite, convido a todos a fecharem os olhos, a elevarem os pensamentos e os sentimentos ao lado maior da vida. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por nos envolverem constantemente com o seu amor. Agradecer a Deus pela vida e a Jesus pela luz que ilumina os nossos corações e trilha o nosso caminho para nos aproximarmos de Deus. Vamos agradecer a todos aqueles que são instrumentos divinos para o nosso aprendizado. Vamos agradecer a tudo que recebemos nesta encarnação. E gostaríamos de pedir que possamos persistir no caminho do bem, no caminho do amor, que possamos manter os nossos bons pensamentos e os nossos bons sentimentos. Que teu amor, Mestre Jesus, se faça presente em nossas vidas, mas esteja principalmente com aqueles que mais precisam de ti. Que assim seja. Primeiramente, gostaria de agradecer à casa que nos concede essa oportunidade de estar reunido com vocês hoje para falar um pouco da doutrina espírita, para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Parabenizar a casa por manter a divulgação doutrinária, por manter os cursos, por manter a evangelização e por manter a atividade de divulgação da doutrina espírita, mesmo diante da situação de dificuldade que estamos vivendo hoje. Hoje sabemos que a casa de Deus não contempla um espaço, mas sim aonde nós estamos. Temos como propósito, esta noite, refletir sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do seguinte assunto, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Temos como objetivo de tratar da reencarnação sob o aspecto religioso, de fazer algumas considerações da doutrina espírita sobre a reencarnação e trazer alguns fatos que corroboram a ideia da reencarnação. Antes de iniciarmos a conversa de Jesus com Nicodemos, no qual está essa passagem do Evangelho, é muito importante que a gente contextualize o momento e a situação no qual houve esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Se a gente considerar apenas o Evangelho de João, aliás, é apenas nesse Evangelho que nós temos essa passagem da conversa de Jesus com Nicodemos, podemos imaginar que essa conversa aconteceu nos primeiros dias do mecenato de Jesus. No entanto, quando a gente olha um pouco mais profundamente os evangelhos, acabamos entendendo em qual foi o contexto e qual foi a situação dessa conversa. Para isso, a gente pega como ponto de partida o capítulo 2, que antecede o capítulo 3 de João. Lá nós temos uma referência da passagem dos vendilhões do templo. E quando nós vamos olhar essa passagem nos demais evangelhos, em Mateus capítulo 21, Marcos 11 e Lucas 19, a gente entende que essa passagem ela aconteceu na semana da crucificação de Jesus. Então, para a gente compreender esse contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, é importante lembrar de quando Jesus saía de Betânia, pede para que 2 dos seus discípulos se dirijam à frente para que possam pegar um jumentinho, para que assim se cumprisse a profecia. Jesus entra em Jerusalém, sentado nesse jumentinho, e a população aplaude, grita, Hosana, Hosana nas alturas,
a população fica muito feliz com a entrada de Jesus em Jerusalém. Em seguida, Jesus se dirige ao templo. Eu vou usar como referência o Evangelho de Marcos, porque ele é mais preciso na questão de tempos e movimentos. E após essa passagem no templo, Jesus volta para Betânia, onde passa a noite. No dia seguinte, saindo de Betânia, indo em direção a Jerusalém, Jesus estava com fome, se dirige a uma figueira, vê que ela não dava fruto e amaldiçoa. Depois disso, ele se dirige ao templo e lá chega e se depara que a casa do Pai não era mais uma casa de oração. Aí nós temos a passagem dos vendilhões do templo, quando Jesus expulsa os vendedores, os compradores de animais, sendo que esses animais que ali estavam, eles eram comercializados para sacrifício, porque eles acreditavam que o sacrifício dos animais no templo os purificava. Depois dessa passagem, Jesus novamente volta para Betânia, onde passa a noite. E no dia seguinte, pela manhã, se dirige novamente a Jerusalém. No caminho, Pedro alerta Jesus, dizendo que aquela figueira que ele havia amaldiçoado tinha secado. E novamente se dirige ao templo. E nesse dia é onde nós vamos ter muitas passagens conhecidas que nós encontramos no Evangelho. Nós vamos ter o mandamento maior, que é amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Os questionamentos dos saduceus sobre a ressurreição. Nós vamos ter a passagem do óbolo da viúva, o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nesse dia nós temos muitas passagens, muitos sinais descritos por Jesus. E depois disso, Jesus novamente volta para Betânia. Então, nesse contexto, dessa semana da sua crucificação, que nós teremos a conversa de Jesus com Nicodemos, que está no capítulo 3 de João. Eu vou usar a tradução do Haroldo Dutra Dias, por quê? Por dois motivos. Primeiro, que quando ele resolveu traduzir a convite da Federação Espírita Brasileira, o primeiro propósito é que a tradução não fosse tendenciosa. Então, ela não tinha que beneficiar nenhum culto religioso. O segundo motivo é porque na sua tradução, para o significado de uma palavra, ele nos dá a possibilidade de escolher qual é a palavra que nos convém colocar em determinadas traduções. Então, eu vou ler a passagem, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus, como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem sendo velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? E Jesus respondeu: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes do que eu lhe tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo. Então, para a gente compreender o alcance dessa passagem, nós vamos analisar ela pausadamente. Primeira parte que nós vamos analisar é que havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Primeiro vamos entender quem eram os fariseus. Eles eram uma seita judaica, nascida por volta dos anos 180, 200 anos antes de Cristo, durante o exílio da Babilônia. Eles defendiam que a fé era devida apenas às escrituras. Eles eram muito apegados às práticas exteriores. Eles gostavam muito de proselitismo.
Eles tinham costumes dissolutos, ou seja, costumes que já não faziam mais parte da cultura e eles ainda mantinham. Então eles eram muito apegados ao poder. Esses eram os fariseus. E Nicodemos era um líder dos judeus. O que isso significa? Que havia no templo, além dos sacerdotes, que eram aqueles responsáveis pelo sacrifício, então as pessoas levavam as suas oferendas, os seus sacrifícios, e cabia ao sacerdote matar o animal, queimar o animal, tirar os restos. E acima deles haviam os doutores da lei, que tinham como responsabilidade, vamos dizer assim, de legislar sobre as questões políticas e religiosas da época. Eles são como se fossem hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não só os fariseus, mas de forma geral os judeus, eles acreditavam que a forma que eles tinham de se aproximar de Deus, que a forma que eles tinham de se purificar, era de fazer esses sacrifícios no templo. Então eles sempre levavam os seus animais para que fosse sacrificado, pois assim eles acreditavam que eles estavam se purificando e estavam se aproximando de Deus. Só que Nicodemos, ele vai até Jesus de noite. Por que ele vai até de noite? Porque vamos lembrar que nós estávamos na semana da Páscoa, semana na qual os judeus celebravam a saída do Egito. Então viam o judeu de todos os cantos, e Jerusalém com certeza estava cheio de pessoas naquela época. E como Jesus estava dando muitos sinais naquela semana, os fariseus estavam acompanhando Jesus de perto, porque queriam encontrar motivo para prendê-lo. Então, Nicodemos, como um doutor da lei, ele não poderia se aproximar de Jesus para fazer essas perguntas que ele vai fazer. Para ele, era mais conveniente ir até de noite e, principalmente, não ser em Jerusalém. Então, ele procura Jesus de noite em Betânia. E ele se dirige a Jesus da seguinte forma: Rabi, mestre, ninguém faz os sinais que tu fazes. Então, também é importante lembrar que Nicodemos, como doutor da lei, tinha alguém acima dele, que era o sumo sacerdote, que na época era representado por Caifás. E apenas o sumo sacerdote tinha a responsabilidade e podia entrar no lugar santo do templo, aonde eles acreditavam que estava algo mais precioso da sua religião. Quando eles estavam no deserto, no meio da tenda, onde havia o lugar santo do santo, estava a Arca da Aliança. Então o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo uma vez por ano para pedir perdão dos pecados. Então Nicodemos tinha um líder, tinha alguém acima dele, mas ele se dirige a Jesus como mestre, porque ele entendeu naquela semana todos os sinais que Jesus tinha revelado. E por isso que Jesus continua para ele: eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o sinal não era mais o sinal do sacrifício, o sinal da purificação através dos holocaustos dos animais. Mas Jesus nos dá a lição e traz a lição para Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário ser gerado de novo. Aqui que tem um trecho importante da tradução. Em muitas passagens nós vamos encontrar que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo, que é inclusive o título da palestra. Na tradução do Haroldo está não for gerado. E qual é a explicação? A explicação é que no original grego, essa palavra está na voz passiva do verbo gerar, que é o verbo genal. E esse verbo genal a gente vai encontrar em Mateus capítulo 1, quando a gente encontra a genealogia de Jesus, onde diz que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim nós temos todas as gerações até chegar em Jesus. Então aqui na tradução, o correto é a gente utilizar gerar, porque se a gente utiliza a palavra nascer, a gente acaba caindo às vezes no entendimento de que aqui a gente esteja falando do batismo. E quando a gente terminar, a gente vai chegar à conclusão que nós não estamos falando do batismo.
E aqui Jesus ainda continua, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não for gerado de novo. Né? Ver o reino de Deus. O que significa ver o reino de Deus? Para isso, nós temos que voltar para o Livro dos Espíritos, questão 170. Kardec pergunta, em que se torna o espírito após a sua última encarnação? E a resposta da espiritualidade é espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, quando a gente estuda as bem-aventuranças, no capítulo 5, Jesus diz que bem-aventurados os pobres em espírito, porque a eles pertence o reino dos céus. E termina as bem-aventuranças, no capítulo 5, dizendo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ele não quer dizer que nós vamos nos tornar perfeitos igual a Deus, porque isso não é possível. No entanto, ele nos traz a receita de nos tornarmos espíritos puros, para que possamos estar mais próximos de Deus. Então, quando nós somos gerados novamente, a partir da reencarnação, a partir dos aprendizados, a partir dessa purificação que acontece, chega um momento que nós nos tornamos espíritos puros, espíritos bem-aventurados, e que para isso é necessário ser gerado de novo. Só que Nicodemos, ele continua. Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? Veja que se ele quisesse dar o entendimento de batismo, ele teria perguntado sobre o batismo. Ele entendeu a reencarnação, mas não entendeu da forma como ela acontecia. E Jesus responde afirmativamente. Nicodemos pergunta, porventura pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? Jesus responde, amém, amém. Essa expressão, ela tem uma concordância, né, que significa de fato, isso mesmo, que assim seja. Então Jesus confirma, realmente, você pode nascer de novo. E Jesus continua, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para a gente entender essa passagem, é importante a gente compreender que a água, antigamente, ela tinha como figura o elemento material. Então eles acreditavam que muitas coisas saíam da água. E o espírito é o espírito da natureza inteligente. Então, a água é o símbolo da natureza material e o espírito, o símbolo da natureza inteligente. Então, essa expressão, que se alguém não for gerado de água e espírito, a gente pode entender e colocar da seguinte forma, que se alguém não for gerado com o seu corpo e a sua alma, não pode entrar no reino de Deus. Corpo, que é o símbolo material, alma, que é o símbolo inteligente, que é o espírito. E Jesus depois ratifica esse entendimento ainda, dizendo que o que é gerado da carne é carne e o que é gerado do espírito é espírito. Então, essa passagem de Nicodemos é uma passagem importante onde nós encontramos essa ideia da reencarnação. No entanto, ela não é a única passagem do Evangelho que nos traz a ideia da reencarnação. Allan Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi muito feliz de trazer outros exemplos onde nós temos a ideia da reencarnação, e eu vou citar apenas alguns. O primeiro que Jesus perguntava aos discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns que é João Batista. Essa ideia já não se sustenta, porque os discípulos já haviam estado alguns com Jesus e João Batista. Então não poderia ser a ressurreição de João Batista. Outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Esses profetas já haviam desencarnado há muito tempo antes de Jesus. Uma outra passagem que nós vamos encontrar a ideia da transfiguração é na transfiguração do monte, que os discípulos interrogaram, dizendo, então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta, Jesus disse, Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que ele tinha falado a respeito de João Batista. Então os discípulos entenderam que João Batista era o espírito de Elias reencarnado. Essa passagem, a última, está em Mateus 17, 9, 13, e a primeira está em Mateus
16, 13, 17. No entanto, a ideia da reencarnação não está presente apenas no Novo Testamento. Está também presente no Antigo Testamento. Tem um livro que se chama Reencarnação na Bíblia, que foi escrito por Manuel Corrêa de Miranda. E ele nos traz o seguinte entendimento sobre uma passagem do Antigo Testamento, que inclusive faz parte do primeiro mandamento de Deus, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, primeiro vamos compreender que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Vamos imaginar eu aqui em casa. O meu filho comete algo que ele precisa corrigir. Eu vou fazer com que ele corrija, o filho dele corrija ou que o neto dele corrija. Eu vou fazer com que ele corrija, porque isso é mais justo. Nesse caso, eu sou mais justo que Deus? Óbvio que não. Deus ele é mais justo que todos nós. Então, o Manuel Corrêa de Miranda ele nos traz o seguinte entendimento, que essa passagem tem que ser entendida da seguinte forma, que puno a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Que justamente aí nós temos o entendimento e a ideia da reencarnação. Porque quando eu cometo algum ato que preciso reparar, na terceira e na quarta geração eu já tenho condições de estar reencarnado. Como filho, essa hipótese é descartada. Como neto, pouco provável. Mas assim por diante, já é uma condição plausível de eu já estar reencarnado e de ter a condição de reparar os meus erros. No entanto, se a ideia da reencarnação fosse um erro, Jesus não teria deixado de combater. Jesus combateu muitas coisas durante o seu período, durante a sua missão. E a reencarnação não foi um ponto que ele combateu. Longe disso. A reencarnação ele sancionou como uma condição necessária para que a gente encontre, para que a gente entre no reino de Deus. Os judeus, eles compreendiam a reencarnação através da ressurreição. Então eles acreditavam que o homem podia reviver. No entanto, eles não tinham uma ideia clara de como isso acontecia. Então eles acreditavam na ressurreição. E como que nós entendemos a ressurreição hoje? Que é eu morrer com o meu corpo e vou renascer de novo com o meu corpo. Isso nós já entendemos que não é materialmente possível. Por uma lógica muito simples. Como que um espírito, um corpo queimado durante a Inquisição vai poder ressurgir, sendo que vestígio nenhum mais orgânico tem do seu corpo? Mas um simples caso desse. E tem muitos outros aí que corrobora essa ideia que materialmente não é possível você ressurgir. Agora, a reencarnação, que é o retorno do espírito à vida material, ou seja, eu desencarno, vou para o mundo espiritual, do mundo espiritual, eu volto reencarnado em um novo corpo. Isso já é uma ideia que já é mais acessível, que é mais compreensível. No entanto, essa ideia da reencarnação, ela já é muito debatida, muito discutida, uns acreditam, outros não. Inclusive, a religião hindu acredita na reencarnação, como outras. No entanto, eles acreditam que a alma do animal possa migrar para a alma do homem e a alma do homem possa migrar para a alma do animal. Isso nós já entendemos pelo Espiritismo que não é possível, por inúmeras razões. Uma parte da religião judaica acredita na reencarnação muito próximo daquilo que nós espíritas acreditamos. Tá? No entanto, muitas pessoas repelem essa ideia da reencarnação justamente por pensar que uma vida já é o suficiente. Uma vida de sofrimento, uma vida de dificuldade já é o suficiente. Por que ter mais uma vida de sofrimento? Aí nós temos que parar e pensar. Será que Deus nos pergunta, pede o parecer nossos sobre as suas leis? A gente pode achar o que achar. A lei de Deus ela é única, ela é imutável. Vamos imaginar o seguinte, nós temos um doente, ele sofre as dificuldades e as dores da sua doença. Se ele falar o seguinte, amanhã eu não quero ter dor, mas se ele continuar doente, ele vai continuar sentindo dor. Não é pelo fato
dele não querer ter a dor, ele vai deixar de ter. Então, ou a reencarnação existe ou ela não existe. Então agora vamos partir de um pressuposto. Vamos imaginar que a reencarnação não exista. Então, quando nós nascemos, a nossa alma é criada junto com o corpo. Então vamos tentar encontrar algumas explicações. Por que nós temos em algumas crianças e algumas pessoas aptidões diferentes das ideias da educação que lhes foram conferidas? Vou dar um exemplo aqui de casa. Eu tenho dom negativo para música. Não entendo nada de música. No entanto, meu filho com 3 anos, ele já pegava brinquedos e começava a fazer de violino, né? Fazia violino, fazia que estava tocando, era impressionante. Hoje, com 7 anos, ele faz aula de violão, né? Nós incentivamos porque é algo que ele gosta, e ele com 7 anos já consegue compor música em violão. Como vai explicar isso? Né? E por que algumas crianças nascem com aptidões fora do normal? Tivemos há pouco tempo aí na televisão um programa que levaram crianças prodígios e tinha criança de 9 e 10 anos que faziam contas de matemática que professores não conseguiam fazer de cabeça. Como que esse pressuposto da criação da alma com o corpo vai explicar isso? Como justificar também as doenças mentais, pessoas que são providas da consciência? Como justificar crianças que nascem com dificuldades, com doenças no coração, no rim, enfim, inúmeras doenças, às vezes sem membros? Como que nós vamos justificar isso, sendo que a alma foi criada junto com o corpo? Difícil a gente encontrar uma solução. Então, se a gente parte desse pressuposto, nós vamos estar diante de uma das mais monstruosas doutrinas, vamos dizer assim, porque nós nos tornamos joguetes da matéria. Ou seja, se eu nasci faltando um braço, é problema da matéria. Ah, se eu nasci com problema no coração, é problema da matéria. Isso não é problema meu. Então tira a minha responsabilidade dos atos. Agora vamos analisar o seguinte. Não temos a ideia da reencarnação, a alma foi criada junto com o corpo, no entanto nós temos uma vida única. Ou seja, ao desencarnar, ao morrer, acabou. Então, qual é a utilidade do bem? Por que eu não satisfaço todos os meus desejos e todas as minhas necessidades à custa das outras pessoas? Então, vamos progredir um pouco mais o questionamento. A alma é criada junto com o corpo, mas eu acredito numa vida futura. Então, qual que é a posição do selvagem e do homem civilizado quando eles desencarnam? Eles ocupam o mesmo espaço, o mesmo local, o mesmo lugar? Ou qual que é a posição daquele homem que durante toda a sua vida se instruiu, trabalhou, ao contrário daquele que negligenciou, viveu no mundo da preguiça? Eles ocupam a mesma posição? Ou qual que é a posição daquele que dedicou toda a sua vida para o bem, contra a posição daquele que se dedicou à religião, mas se dedicou apenas à prática exterior, não se entregou de coração? Eles ocupam a mesma posição? Qual é a sorte das crianças que morreram em tenra idade e Deus impõe o sofrimento eterno? Todos esses são questionamentos feitos por Kardec que nós encontramos na Revista Espírita, que racionalmente a gente só vai encontrar as respostas na reencarnação, quando a gente admite uma série sucessiva de existências, onde ao renascer eu trago a minha intuição, eu trago as minhas aptidões, eu trago os meus vícios. Com a ideia da reencarnação, tudo se torna mais lógico e racional. Questão 167 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? E a espiritualidade responde: primeiro, expiação, ou seja, eu nasço novamente para reparar aquilo que eu cometi algo de errado, não só para reparar, mas principalmente para aprender. Então, ao reparar, eu acabo aprendendo. Um segundo objetivo é progresso, porque eu, ao reparar e ao aprender, eu estou progredindo. Ou seja, aquilo que eu aprendi, que eu estou aprendendo hoje, que eu não faço mais errado, amanhã eu continuarei não fazendo de errado, e tudo aquilo que eu estou aprendendo hoje, eu vou levar numa encarnação futura. E também, a resposta termina, e aonde estaria a justiça de Deus se não fosse dessa forma? Né?
Kardec utiliza um exemplo bem interessante para explicar sobre a reencarnação. Ele faz uma analogia com um caminho. Então vamos imaginar um caminho largo, iluminado, e que de distâncias a distâncias a gente encontra uma floresta. Então a gente está caminhando por esse caminho, se depara na floresta, o caminho some, mas a gente sabe que ao transpor a floresta, esse caminho continuará. Então nós entramos na floresta, se perdemos na floresta, tropeçamos na floresta, se machucamos nos espinhos, enfim, acontece de tudo. Nós saímos literalmente dessa primeira floresta completamente estropiado, machucado. A gente continua esse caminho largo, iluminado, recompondo as forças e energias da primeira floresta. E entramos numa segunda, muito semelhante à primeira. No entanto, nessa segunda a gente já tem um pouco de conhecimento. A gente já passa os obstáculos com um pouco mais de dificuldade, de facilidade. E, enfim, acabamos transpondo a segunda floresta, menos machucado de quando passamos a primeira floresta. Na terceira floresta, a gente se depara com um lenhador. E o lenhador nos dá as orientações. Olha, faça desse jeito, faça daquele, cuidado com aquilo, faça isso. Para que a gente possa ultrapassar as florestas de forma mais fácil. E assim a gente vai passando as florestas até que a gente chega no cume do monte. E quando a gente chega no alto do monte, a gente olha aquela estrada larga, iluminada, e vê todas as florestas. E imagine, se eu soubesse hoje o que eu sei, eu não teria passado as dificuldades que eu passei na primeira, na segunda e na terceira floresta. E tudo que eu sei hoje, eu devo graças por ter passado por essas florestas. E é justamente esse o entendimento da reencarnação. É você passar por essas sucessivas existências e adquirir esses conhecimentos e habilidades para que você possa chegar no alto do monte e ter essa consciência de você ser um espírito puro, um espírito bem-aventurado, para que você possa, depois disso, ensinar outros viajantes que estão percorrendo essa mesma floresta a ultrapassarem sem dificuldades. Tem um grupo de pesquisa na Universidade de Virgínia que eles relatam casos de reencarnação. Então eles possuem relatados mais de 2.500 casos. Tem um professor já desencarnado, que é Ian Stevenson, ele escreveu um livro que são 20 casos possíveis de reencarnação. No entanto, eles têm inúmeros casos documentados e tem um caso que eles consideram um caso que eles chamam quase perfeito da comprovação da reencarnação. E é um caso que tem, inclusive, um livro que foi lançado, se eu não me engano, em 2010. O nome do livro é A Volta, a Reencarnação de James Leininger. É uma reencarnação que está muito bem documentada. Possui aí vídeos no YouTube, inclusive documentários de canais a cabo, tá? E qual que é a história do James Leininger? Ele tem pais cristãos que não acreditavam na reencarnação, então eles eram muito céticos. Então o James, com 2 anos, ele começou a ter muitos pesadelos. Então ele gritava, ele chutava, ele esperneava, e o pai acreditava que estava presente, estava na presença de um espírito maligno, que estava num exorcismo. E esses pesadelos se repetiam diariamente, e a criança dava alguns relatos quando estava acordada, que ela dizia: avião caindo, fogo, homem não consegue sair. E ainda ele gesticulava para sua mãe, dizendo: mãe, o homem fazia assim no avião, que era o mesmo gesto que ele fazia quando estava tendo pesadelo, que o homem não conseguia sair do avião. E a mãe, uma certa vez, perguntou: mas quem era esse homem? E ele respondeu: era eu esse homem que queria sair do avião. E, em uma certa ocasião, o pai dele perguntou: mas meu filho, o que aconteceu com esse avião? Ele respondeu: meu avião ele foi atingido pelos japoneses. E é engraçado que ele, com uma determinada idade, acho que a partir dos 3 anos, ele começou a fazer desenhos. E os desenhos eram sempre os mesmos. Tinha um avião caindo, uma batalha aérea, artilharia, e ele escrevia James Leininger. E nessas batalhas sempre tinha a bandeira do Japão, né? Dando justamente esse entendimento que a gente vai compreender agora. E até que uma certa ocasião ele chegou para sua mãe, criança ainda, falou assim: mãe, na minha vida anterior eu era piloto de avião, meu avião caiu e foi assim que eu morri.
Até que em certo momento ele chegou a ser um pouco mais preciso com seu pai. Ele disse que o avião dele tinha decolado de um navio que se chamava Natoma. O pai dele nunca tinha ouvido falar essa palavra Natoma. Foi lá e começou a pesquisar Natoma. Depois de muita pesquisa, ele descobriu que havia na Segunda Guerra Mundial um navio que era chamado de Natoma Bay. Então ele pesquisou esse navio, descobriu que haviam veteranos de guerra que haviam estado nesse navio e em certa ocasião foi convidado a participar de um evento desses veteranos. E nesse evento ele começou a perguntar, e perguntou quem havia morrido nesse navio. E eles haviam comentado, havia um piloto de 21 anos que no dia 3 de março de 1945, numa batalha no Japão, com o Japão, ele morreu. O nome dele era James Houston Jr. Quando ele ouviu isso, ligou diretamente para a esposa e imagina, olha, tudo se fecha. Os pesadelos, os desenhos, os conhecimentos que ele tinha de avião, porque ele ia nesses museus de aviões e falava para o pai, esse tipo de avião, os aviões antigos, eles tinham uma dificuldade muito grande de frear nos portas-aviões. Então, muitos deles, os pneus estouravam. Então, ele tinha conhecimento sobre aviões que não se ensinava em casa. Então, eles acreditavam, poxa, fechou, descobrimos o que estava acontecendo. E investigando um pouco mais, eles descobriram que havia uma irmã viva ainda do James Houston Jr. Eles foram lá, procuraram ela com muita cautela, explicaram. Até que nesse encontro, o James fez um comentário que apenas a irmã sabia, sobre um quadro que a mãe deles havia pintado quando eles eram criança e que estava no sótão. E de fato, havia um quadro que a mãe deles havia pintado e estava no sótão há mais de 50 anos. Um detalhe que apenas eles sabiam. E o interessante também, que nos bonecos dele, ele dava nomes como James, Billy e Walter. James, Leon e Walter. E o pai dele foi pesquisar esses nomes, descobriu que no esquadrão aéreo que James Houston Jr. havia frequentado, havia os personagens de Billy, Walter e Leon, que haviam desencarnados anteriormente, e os pais deles, inclusive, haviam perguntado, mas por que você deu esse nome para os teus bonecos? E ele respondeu, porque eu me encontrei com eles no céu. Então esse é um caso muito documentado da reencarnação. Vocês podem procurar no YouTube, que tem vídeo que fala muito bem sobre isso. Então eu procuro resumir os principais fatos. E para a gente ir para o encerramento, eu gostaria de citar o livro 7 da República, que fala do famoso mito da caverna. O que diz lá o mito da caverna? Que haviam prisioneiros encarcerados no subterrâneo de uma caverna, de costas à entrada, por onde penetrava a luz, e tudo que eles enxergavam era a projeção da sombra dos animais que passavam pela entrada da caverna. Então passavam animais, passavam homens, passavam objetos, e o que eles enxergavam, como eles estavam de costa, era apenas a projeção da sombra no fundo da caverna. Até que um deles consegue se libertar, sai da caverna, descobre o sol e descobre que tudo que ele estava vivendo não era verdade, era irrealidade. E tudo que estava lá fora era verdade, era realidade. Então o que ele decide fazer? Ele volta para a caverna para alertar aqueles que estão aprisionados. E Platão diz que essa é a missão do filósofo. E nós podemos acrescentar que essa é a missão do Espiritismo. Porque hoje não sou eu que estou falando, não é mais Jesus que está falando. Hoje são os espíritos que se libertaram do corpo, que não estão mais presos à caverna do corpo, né? Mas sob a orientação de Jesus, eles vêm justamente para nos dizer que a reencarnação é uma lei divina e que apenas a reencarnação completa, né, a lei de justiça, de amor e de caridade. Espero que tenha sido objetivo, que tenha atingido os objetivos dessa noite. E para a gente concluir as atividades, peço para que todos fechem os olhos. Mais uma vez, eleve os pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos pedir à espiritualidade benfeitora que nos abençoe, que nos inspire, que nos ajude
nos momentos de dificuldade. Vamos pedir à humanidade que hoje vivencia um momento de provação, que possamos ser uns para os outros um auxílio, uma ajuda, que possamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que teu amor, Mestre Jesus, nos acompanhe, nos auxilie, esteja conosco, mas esteja principalmente com aqueles que mais precisam de ti. Que assim seja.